Fala, galera, então vamos lá para nossa revisão da nossa aula 37, e essa é a nossa aula 37.2, onde a gente vai rever os principais conceitos da aula 37.1. Vamos lá? Joga no quadro. Então, nós estamos falando sobre os métodos contraceptivos e as doenças sexualmente transmissíveis, tudo bem? Então, dentro dessa compreensão, a gente viu que existem várias doenças, tá? E aqui a gente abordou as principais. Então a gente tem a gonorreia, a sífilis, a clamídia, que são doenças provocadas por bactérias. E aí a gente viu o HPV e o HIV, que são doenças que vão provocar tanto problemas no sistema imunológico, ou seja, o HIV ele destrói todas as células, os linfócitos T, que são as nossas células de defesa. Então você fica desprotegido, né? Pode ser contrair qualquer outra doença que esteja ali no seu organismo, pode aflorar devido à presença do HIV. E o HPV, que vai provocar o câncer no colo do útero, né? Assim como também outros cânceres também pode dar na garganta, na região da genitália masculina, também na região anal, tá? Então, e a gente falou também sobre a tricomoníase, que é uma doença que vai ser ocasionada não por bactérias e não por vírus, mas sim por protozoários, certo? E cada uma dessas doenças, assim como a candidíase, que é provocada por um fungo, cada uma dessas doenças tem uma região, normalmente elas vão estar interagindo aí nas regiões genitais, mas podem dar erupções, feridas, lesões na boca, na garganta, tá bom? Podem causar problemas tanto do sistema nervoso quanto do sistema digestório, cardiovascular. Então, o importante é você percebeu alguma ferida, alguma alteração, algum cheiro, um odor, né, característico aí que você não estava presente, que você começou a sentir, tem irritação, coça, uma irritação na uretra, ardência, sentiu alguma coisa? O ideal, professora, mas eu não tenho relação, eu não tenho atividades sexuais. Pois sim, mas a gente falou para vocês que não existem os contágios diretos, que é da atividade sexual, e os indiretos, não é? Então, o que mais a gente chama a atenção para essa juventude é o compartilhamento de utensílios, galera. Objetos íntimos não devem ser compartilhados, copos com as pessoas que estão com alguma erupção na boca, na parte interna ou na parte externa. A pessoa fala contigo, eu tô com uma afta aqui, tô umas feridinhas. Então, você não vai ficar julgando, prejulgando ninguém. Simplesmente você evita o contato com o copo, tá bom? Com alguns utensílios dessa pessoa, para se proteger e para impedir, então, essa doença chegar até você, tá? Aí, olha só que a gente chama atenção aqui, que o uso de preservativos, a gente viu ali, né, formas que são usadas como contraceptivos, ou seja, para evitar a gravidez. Aí a gente viu os métodos hormonais, a gente viu também os métodos de barreiras, métodos que vão utilizar a atividade cirúrgica, tá? Cada um deles vão agir ou impedindo a ovulação, ou impedindo a formação desses óvulos, desenvolvimento desses óvulos, enfim. Então, quando a gente escolhe um método contraceptivo, que já foi passado pelo médico e tudo, aí você diz, não, esse aqui eu posso usar tranquilamente. Tem gente que não pode usar DIU, tem gente que não se dá com as pílulas anticoncepcionais, tá bom? Então, por isso você tem que procurar o seu médico para realmente ver qual é o seu perfil para aquele método contraceptivo. Aí a gente destaca que as camisinhas, por exemplo, elas nem sempre, aliás, elas não vão impedir todas as DSTs, porque o objetivo ali é para impedir o encontro do espermatozoide com o óvulo, né? Ele vai barrar ali a liberação do esperma, ok. Mas existem as DSTs, mas também nem todas as DSTs são controladas pelos preservativos, tá? Porque existem algumas doenças que são ocasionadas em locais que você não tem como usar o preservativo, certo? Então, o uso de preservativos e cuidados simples de higienização das roupas íntimas e o não compartilhamento de instrumentos cirúrgicos e equipamentos pessoais podem ser determinantes na prevenção dessas DSTs. Tudo bem, galera? Então, essa foi a nossa aula. Eu sei que foram muitas informações, né?
tudo bem, mas aí você vai, a gente também lembra que não são só essas DSTs, tem muitas doenças, tá bom? Você vai fazendo a sua pesquisa pessoal aí, individual, e vai dar tudo certo no final, tá bom? A gente vai dar um tempinho para você fazer a sua atividade e já já a gente retorna com você. Vamos lá, galera? Então, para ver quais foram as perguntinhas que nós selecionamos para você nesse momento. Você se assustou com as perguntas? Não, né? Tranquilo. Menino da mediação tecnológica é fera! Vamos lá para o nosso quadro, visualizando isso. Ok, a gente está indo na nossa revisão, atividade ali. Então, gente, questão de número 1. Olha lá. Nem todas as doenças sexualmente transmissíveis, ou seja, as DSTs, possuem sintomas. Isso é um problema, né? Existem as doenças assintomáticas, normalmente provocadas por vírus, normalmente. E aí isso complica a situação, porque a pessoa não está sentindo nada, e aí se ela já tem relação sexual, uma frequência, ela vai manter essa relação, né? Ou podem apresentar período de incubação prolongado antes do início dos sintomas, como a AIDS. Né? Ou seja, a pessoa contraiu o agente infeccioso, no caso o HIV, que é o vírus, mas ela vai demorar, né? Tem um período todo de incubação e tal, para poder manifestar algum sintoma. E normalmente é um cansaço no início, uma fadiga, uma perda de apetite, e a pessoa não vai se ligar na hora, tá? E aí vai espalhando o vírus se ela não tem o hábito de ter relações sexuais com preservativos. Considerando a marca a única alternativa em que você pode, de fato, contrair o HIV. Aí a gente tem a opção A, uso de camisinha em toda relação sexual. B, uso individual de seringas. C, beijar no rosto ou na boca. D, transfusão de sangue contaminado. E E, compartilhamento de objetos pessoais. A pergunta é, a única alternativa em que você pode, de fato, contrair o HIV. Então, se eu uso camisinha em toda relação sexual, eu estou livrando o meu organismo desse contato, né? Uso de individual de seringas. Então, gente, seringa é utilizada para você tomar alguma medicação, né? Ou para você tirar sangue, mas compartilhar a seringa, elas são utensílios descartáveis, certo? Para uso individual, é só você, tá? Então, o uso individual de seringas, você não vai. Se só você usou aquela seringa que foi descartada, não tem problema. Beijar no rosto ou na boca. Transfusão de sangue contaminado. Obviamente, né, gente? Se você está recebendo sangue, esse sangue está contaminado, é óbvio que você vai contrair o agente infeccioso, no caso, o HIV. Ou compartilhamento de objetos pessoais, você não tem problema, tá? Mas então a nossa alternativa correta, letra D, transfusão de sangue contaminado, o próprio nome está dizendo aí. Tudo bem? Tranquilo essa, né? Vamos para a segunda, olha só. As doenças sexualmente transmissíveis podem ser causadas por diferentes agentes, tais como fungos, vírus, bactérias e protozoários. Entre as doenças abaixo, você vai marcar a única causada por fungo, tá? Então você tem aí a AIDS, a síndrome da imunodeficiência adquirida, que é provocado pelo vírus HIV, né? Aí você tem a tricomoníase, que vai ser provocada, a doença que vai ser provocada pelo tricomonas, que é um protozoário. E aí você tem a hepatite, né? Normalmente dentro das DSTs aí tá a B e a C, né? E aí você tem a candidíase e por último você tem a gonorreia. Gonorreia provocada por uma bactéria, a hepatite por um vírus e a candidíase é a doença provocada pelo fungo Cândida, tá? Então a letra D é a nossa alternativa correta. A doença é a candidíase. Tudo bem? Vamos seguindo? Questão 3. A infecção pelo papiloma vírus humano, HPV, é transmitida principalmente através das relações sexuais sem uso de preservativo. Nesta
é possível observar o surgimento de uma verruga genital. Este vírus está associado a diversos tipos de câncer, principalmente, a gente destacou que ele pode, as regiões onde ele pode provocar, mas o principal lugar onde esse vírus pode provocar o câncer aí você tem aí leucemia. Leucemia é um tipo de câncer que dá no sangue, tá bom? Aí você tem câncer do colo do útero, a gente mostrou para vocês durante a aula uma evolução desse processo, né? Mas vamos ver as demais alternativas. Câncer de estômago, câncer de ovário e o linfoma. Então, esses linfomas são nódulos que aparecem no corpo, né? Mas o HPV, o papiloma vírus humano, ele provoca especificamente ou mais acentuadamente o famoso câncer do colo do útero, tá? Onde você vai ter essas lesões e a mulher vai começar a sentir dores na relação sexual. Então, nossa alternativa correta, a letra B. Vamos para a quarta, tudo bem? Tudo tranquilo aí, gente? Com certeza vocês estão gabaritando, né? Com certeza. Meninos da mediação tecnológica são tudo de bom. Explique por que, além da conscientização sobre prevenção de DSTs, que todos devem ter, o preservativo ainda é considerado o método mais eficiente para se praticar o sexo seguro. Olha só, as camisinhas, joga aqui. A camisinha, tanto masculina e feminina, elas são um artefato para você evitar, então, quando o homem ejacula, esse esperma que contém o espermatozoide vai ao encontro lá na tuba uterina, que a gente viu essa aula, lá na tuba uterina e vai encontrar quem? O ovócito secundário, né? Só que a camisinha, ela vai impedir isso, certo? E também, além de evitar uma contracepção que você não estava programado, você também se livra de algumas DSTs, não todas, mas algumas são também controladas aí pelo uso do preservativo, tanto da camisinha feminina quanto da camisinha masculina. Tudo bem? É um ganho aí, né? Você usar uma coisa e ganha duas coisas. É um brinde. Joga lá na tela qual foi o nosso resultado ali, nossa resposta, olha lá. Preservativo tanto masculino como feminino, quando usado corretamente, atua tanto para o método contraceptivo, evitando a gravidez, assim como também a prevenção de DSTs. Aí nós temos mais uma questãozinha. A sífilis é uma infecção sexualmente transmissível, curável e exclusiva do ser humano. Pode apresentar várias manifestações clínicas e diferentes estados, como sífilis primária, secundária e a terciária, tá? Então, a primária a gente tem aquelas erupções nas genitálias, secundária você tem aquelas lesões, aquelas feridas tanto nas mãos, nos braços, no corpo, nas costas. E a terciária quando você já tem essa evolução, onde eles vão afetar tanto o sistema nervoso quanto também o sistema cardiovascular. O agente etiológico da doença. Professor, o que é o agente etiológico? Qual é o organismo, o micro-organismo que vai provocar essa doença, tá bom? Então, vamos lá. Nós temos a Chlamydia trachomatis, né? Nós temos a Treponema pallidum, Gardnerella ou Gardnerella vaginalis, Trichomonas vaginalis e a Haemophilus ducreyi. A Haemophilus ducreyi, ela vai provocar uma doença que você pode até confundir aí com a sífilis, que a sífilis ela provoca o cancro duro e a Haemophilus ducreyi ela vai provocar o cancro mole, tá? A Trichomonas vaginalis, que é provocada por um protozoário, vai provocar tricomoníase, né? Aí você tem a clamídia, que também é uma bactéria, e aí você tem a Treponema pallidum. Essa bactéria é quem vai causar, então, a doença da sífilis, tá? Treponema pallidum. Tudo bem? Então, a gente tem vários nomes, mas normalmente você vai ver nas questões, mas o nome da doença é acompanhado pelo nome científico do agente etiológico, tá bom? Mas é importante, interessante você saber essa distinção. Questão de número 6. Aí vai falando sobre um método de contraceptivo cirúrgico. Olha lá. A vasectomia é um processo de esterilização masculina que consiste no corte
obstrução de canais deferentes, dos canais deferentes. Só quem tem os canais deferentes são os homens, que esse canal deferente vai sair lá da região do epidídimo, onde os espermatozoides ganharam maturação, mobilidade e vão percorrer esses ductos deferentes, que são 2, saindo cada um dos seus testículos, e vão chegar no ducto ejaculatório, reencontrando tanto os líquidos seminais, líquido prostático, para formar então o esperma, tá? E aí, no caso, você não vai ter, depois desse processo, você não tem mais a produção de esperma com espermatozoide. Você continua ejaculando normalmente. Tem gente que tem bloqueio em relação a esse processo cirúrgico aí. Não tem nada a ver com o processo de ereção, tá? Não vai dificultar nada. Explique por que o uso de preservativos, camisinhas, é fortemente recomendado, mesmo em pacientes que se tornaram estéreis após a realização da vasectomia. Olha lá, porque o uso de preservativos vai prevenir a transmissão e o contágio por doenças sexualmente transmissíveis. Então, mesmo o homem que fez a vasectomia, ele é interessante ele também fazer o uso de preservativos para assegurar que ele não vai mais gerar filhos. Porém, contudo, ele pode contrair uma DST. Então, usando camisinha é sempre o ideal. Questão de número 7. Marque a sentença correta. Vamos lá. O método menos eficaz de se prevenir a gravidez é a abstinência sexual. Menos eficaz? Oxe, se você não faz, né? Não tem como. Então, a B. A pílula do dia seguinte pode ser utilizada sem restrições. Não, com restrições, só mesmo em casos excepcionais. A camisinha feminina é tão eficaz quanto a masculina. O DIU não é indicado para mulheres jovens, já que nem sempre a cirurgia pode ser desfeita. O DIU não é um evento cirúrgico, gente. Ele é implantado, mas não tem cirurgia, não. Adesivo transdérmico que tem a sua ação na pele é o eficiente método de barreira, assim como o diafragma. O adesivo transdérmico é uma intervenção à base de hormônio, não funciona como uma barreira, tá? Então, a nossa alternativa correta, letra C, a camisinha feminina, é sim eficaz tanto quanto a masculina. Nós temos o 8. Questão 8. Um dos métodos contraceptivos mais populares da atualidade foi lançado em 1960. Esse método, que garante a prevenção contra a gravidez, é uma perda temporária da fertilidade, foi um grande avanço para a sociedade. Observe as alternativas e marque aquela que indica o nome desse método, né? Então, nós temos o DIU, dispositivo intrauterino, o diafragma, que é aquela que parece uma cuiazinha, né? Que eu falei para vocês que tem que ser utilizado junto com o espermicida. A camisinha feminina, que tem aqueles 2 anéis, né? Um que você introduz faz como se fosse um 8zinho, introduz. A pílula anticoncepcional e a temperatura basal. Então, esse método que está relacionado a esse período de 1960, que é o mais antigo, né, é justamente o da pílula anticoncepcional, tá, gente? Isso foi um ganho muito grande para a sociedade. Então, letra D, a nossa alternativa correta. A 9 diz o seguinte: sabemos que a pílula anticoncepcional combinada é formada por 2 hormônios sintéticos semelhantes aos hormônios femininos que nós produzimos naturalmente. Quais são esses hormônios? Você já viu a aula sobre gametogênese, já viu a aula sobre reprodução, então você já sabe essa alternativa, galera. Então nós temos aí testosterona e estrogênio, B, progesterona e ocitocina, C, progesterona e testosterona, D, estrogênio e progesterona e E, testosterona. Gente, testosterona é masculino. Ocitocina vai atuar só na hora do parto. Então, o hormônio feminino, estrogênio e progesterona é a nossa alternativa correta, letra D. E nós temos a última aí. Existem vários métodos contraceptivos. Sobre eles, julguem os itens verdadeiro ou falso. Aí nós temos o quê? Camisinha, além de prevenir uma gravidez não planejada, protege o casal de todas as doenças sexualmente transmissíveis. Todas não, né? Coito interrompido é o método de contracepção que consiste na retirada do pênis da vagina antes da ejaculação, a fim de impedir a deposição do sêmen, correto? Qualquer mulher pode utilizar o método de tabelinha para evitar. Não é qualquer mulher, só as mulheres com ciclo regular, tá?
Aí nós temos os últimos. A laqueadura, em alguns casos, pode ser revertida. E aí, pílulas anticoncepcionais podem, além de prevenir a gravidez, são também eficazes e utilizadas no tratamento de acne. Sim, é verdadeiro, né? Elas também podem ser utilizadas como tratamento de acne aí. Galera, então essa foi a nossa questões que trouxemos para vocês nessa aula. E a gente te aguarda com muita alegria no coração para o nosso próximo encontro, tá bom? Beijo, tchau, tchau!